Seja bem-vindo à nossa Sala da Alma. Nós estamos aqui iniciando esse projeto para que nós possamos trazer para você um pouco mais desse universo da nossa alma. Hoje nós estamos aqui com a pastora Márcia para podermos responder algumas perguntas, que são as minhas perguntas, as suas perguntas sobre a nossa alma, sobre esse universo misterioso, maravilhoso, que responde muito sobre a jornada da nossa vida. E nós temos dúvidas e precisamos respondê-las na palavra de Deus. Tudo bem, pastora? Tudo bem, melhor agora, moça, aqui, para falar de um assunto tão interessante, né? Que é a alma, algo que é apaixonante, né? Tanto para Deus quanto para nós mesmos, né? Que somos o alvo desse projeto maior do Senhor. Pastora, no início a alma é criada. Como que nós podemos explicar o contexto dessa alma no início de tudo? Então vamos lá, vamos para a Escritura. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Esse projeto foi um dos projetos maiores de Deus, né? A maior criação do Senhor não foi aquilo que foi criado a partir da própria criação de Deus, mas assim a partir de si mesmo. Quando Deus cria o ser humano, Ele cria o homem a partir de algo que existia dentro dele, a sua imagem e a sua semelhança. Então por aí nós podemos já inicialmente entendermos o quê? A preservação dessa essência de Deus sobre o ser humano. E quando Deus cria o ser humano, obviamente Ele não cria com igualdade, de forma alguma. Ele cria em imagem e semelhança, ou seja, todos nós temos as nossas 3 faculdades, das quais não são muito úteis, que pensamos, sentimos e temos vontade. Durante todo o percurso dessas programações, você vai me ouvir falar muito sobre isso, dessas 3 faculdades da alma, que é o pensamento, o sentimento e a vontade. E assim Deus criou o homem, dentro de um jardim, onde tudo existia e tudo havia. Era tudo muito lindo, tudo muito gostoso, a presença de Deus, a fartura, a abundância. E uma das coisas muito importantes que Deus deu ao ser humano no Éden: e domine sobre e multiplique. Então naquele momento o homem recebe toda aquela fortuna da parte de Deus dentro da sua alma e toda aquela capacidade e habilidade de dominar. Estava tudo muito perfeito, moço, tudo muito bonito, tudo muito íntegro, tudo muito afável e tudo muito bom aos olhos de Deus. Então aí o Senhor cria o casal, criando a esposa, e então estava ainda melhor para o ser humano. Só que dentro deste projeto era necessário criar o quê? Criar uma limitação. Deus coloca então ao ser humano uma limitação. Você sabe que as limitações, elas não são proibições negativas para nós, não. Limitações é expressão de um amor cuidadoso e zeloso. Então você observa que em Gênesis capítulo 2, o Senhor no versículo 16 e 17, ele diz assim: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não vai comer. Essa proibição, ela consistia em dar a Adão e a Eva um suporte de limitação. Por quê? Porque a limitação, ela tinha que existir mesmo antes da queda. Ela não tem nada a ver com a queda, ela não tem nada a ver com o pecado. Ela tem a ver com manter e sustentar o estado salutar da alma humana. Limitação essa que muitos a têm como proibições, como escravidão, como coisas que são ruins. A limitação, ela é uma bênção. Então Deus proibiu o ser humano, proibiu terminantemente, de tomar daquele fruto que eles não podiam comer. Só que nós sabemos que existe um inimigo ardil para nossa alma, chamado Satanás, o diabo, a serpente. E tudo que ele quer é estragar essa alma humana.
E ele observa essa alma humana andando dentro de um projeto totalmente aperfeiçoado por Deus, essa alma humana em comunhão com Deus, essa alma humana desfrutando de tantos benefícios, onde a paz, a alegria e toda a sustentabilidade para a alma humana acontecer, e ele quis estragar isso. De que maneira ele quis estragar? Ele não podia fazer algo que fosse de si próprio. Ele precisaria usar a própria alma humana contra si mesmo. E é isso que acontece até os dias de hoje. O inimigo das nossas almas, ele usa os recursos que nós temos, positivos hoje, negativos, contra nós mesmos. Então o que ele faz? Ele chega para Eva e ele coloca sobre Eva algumas interrogações e algumas perguntas e algumas propostas. Nós vamos observar nos estudos da nossa alma que todos os convites para as depravações e para as quedas, elas vêm com interrogações, afirmações, conclusões e propostas. E ali ele fez inúmeras propostas para Eva, de uma maneira onde ela sentiria que algo a mais poderia existir. Algo a mais. Era muito bom tudo aquilo que eles tinham. Era maravilhoso aquela comunhão e aquela alma visitada com todos os recursos espirituais e emocionais. Quem sabe ela pensou assim, será que existe algo a mais do que isso? Se existir algo a mais do que isso, melhor, vai ser muito e muito e muito mais. Mas ela não sabia que aquilo era uma armadilha. As armadilhas, elas acontecem em nós quando nós não valorizamos aquilo que Deus tem nos dado. Quando nós não percorremos uma jornada trilhada com os nossos pés no chão em segurança. Não existe jornada progressista sem segurança. Eles estavam seguros ali, dentro do amor de Deus, dentro do coração de Deus. Mas naquele momento, naquela situação, algo aconteceu. Pastora, falando nisso, no inimigo, nesse plano todo, como a senhora vem explicando, surge uma dúvida. Como que Deus permite que esse inimigo então entre nesse contexto familiar, esse contexto todo criado por Deus para que a alma se desenvolva, todo esse projeto grandioso da nossa alma sobre a semelhança, sobre tudo isso que Deus criou ali para aquele casal, para começar a nos explicar esse grande projeto? Como que vem então essa permissão para que o inimigo tenha essa ação? Tá. A permissão, Muzi, ela é dada devido àquilo que Deus oferece, né? Assim como hoje nós somos tentados e Deus não proíbe as nossas tentações porque Ele dá-nos investimento de resistir. Então pensa comigo assim, Deus havia dado a eles toda a prova do seu amor, toda a prova segura, todo o contexto, aquele contexto daquele lar abençoado, a presença de Deus na viração do dia. Então tudo aquilo acontecia de uma forma muito amigável, muito paternal, muito amorosa, né? Então a entrada do inimigo dentro deste contexto, essa permissão que alguns dizem, o porquê que Deus permitiu que o inimigo viesse, né? Inibir isso tudo, trazer dano a isso tudo. Então seria o seguinte, por que um marido que ama a sua esposa e faz tudo por ela, deixa com que ela ande nas ruas, encontre outros homens, outros rapazes no mercado, na feira, no shopping? Por quê? Por causa da segurança, né? Então a grande questão é, Deus havia dado ao homem tudo aquilo que ele tinha e tudo aquilo que ele usufruía. Isso ofereceu ao homem a segurança. Então o homem tinha que basear sua comunhão com Deus na segurança daquilo que tem, né? E não naquela necessidade de conhecer alguma outra coisa. Então não tinha por que impedir Satanás de chegar ao Éden, ao lar. Por quê? Porque aquele casal deveria confiar na segurança que Deus estava dando a eles. Então, de forma alguma, assim como Deus não impediu Davi de ser tentado por Batseba,
né? Porque quando Deus nos dá inúmeros recursos, inúmeras situações seguras, é para que nós possamos confiar nessa segurança de Deus e não atestar ou até suspeitarmos que existe algo além daquilo, não é verdade? Entendo. Então vem o primeiro exercício da nossa alma. O primeiro exercício é a valorização de tudo aquilo que Deus tem nos dado. Aprendermos a confiar naquilo que é realidade, não naquilo que é ilusão. Toda ilusão, ela parece perfeita aos olhos humanos, toda ilusão. Mas a realidade, aquilo que Deus tem construído dentro de nós, é aquilo que nos respalda de segurança, é aquilo que nos dá segurança. E então ali, quando Satanás ele tenta Eva, imediatamente ali Eva já passa aquilo para Adão. Por quê? Porque o que acontece, o que você vê aqui no relacionamento de ambos é aquilo que acontece no relacionamento até os dias de hoje, claro que de uma forma muito deteriorada. Então você percebe que a comunhão daquele casal se torna algo muito bom e muito forte. Mas o que aconteceu? Após Eva ter desobedecido, o que acontece? Já em corrupção, já num progresso de corrupção, o que acontece? Ela oferece para o seu companheiro. E o seu companheiro, por medo, por receio de perdê-la, por apego, por amor, compactua com ela naquela situação. Então nós vimos o que ali? Nós vimos um pacto humano muito maior do que o pacto com Deus. Então a alma humana, ela é tão maravilhosa e ela chega a ser tão perigosa porque ela faz pactos muito perigosos e podem ser pactos contra a inteligência, pactos contra o racional, pactos contra a própria vida. Então ali o que acontece? Ali eles fizeram um pacto entre si, um pacto de ambos cometerem o erro, ambos praticarem aquilo que Deus não queria. Então eles entram ali numa uniformidade, eles entram ali numa aliança nociva e destrutiva. Assim como hoje, no decorrer dos estudos, nós vamos observar e perceber como que os pactos humanos são maiores do que a própria existência humana, onde as pessoas conseguem defraudar umas às outras, onde as pessoas conseguem manipular umas às outras e a outra, vítima de tudo isso, às vezes nem percebe. É claro que Adão não foi vítima. Ele, como uma pessoa que tinha contato direto com Deus, ele era uma pessoa que ele tinha uma escolha. Ele poderia olhar e dizer, não, eu não quero. Deus é suficientemente poderoso para me fazer uma outra companheira. Então eu vou levar este caos e essa situação a Deus. E Deus vai decidir o que fazer. Mas naquele momento, Adão faz uso. Ele faz uso do quê? Ele faz uso daquele potencial que ele acreditava ter no sentido de ir acompanhar aquela ação. Então ele decide naquele momento. Eu opto por Eva. Eu opto por aquilo que ela escolheu. E então acontece a queda, a escolha do homem. E aí dentro desse contexto todo da queda, como que fica a alma, pastor, a partir daí? Tá. A partir daí nós temos vivido cada vez mais um progresso de diminuição de tudo. A partir daí. Você vê que o primeiro pecado que aconteceu no sentido de relacionamento humano foi um assassinato. Em família, um irmão contra o outro. Então, a partir daí, a alma humana ela começa progressivamente a diminuir o seu estado saudável e ela começa a adquirir enfermidades. Você vê, de 2.000 anos, de 4.000 anos, e se você for olhando o ser humano, cada vez mais ele vai diminuindo a sua inteligência, a sua habilidade de relacionamentos, cada vez mais. E ele vai criando substitutos para os seus relacionamentos. A tecnologia mesmo é um grande substituto para os relacionamentos humanos, né? Hoje você vê o celular, onde as pessoas às vezes numa mesa de jantar de família, cada um com o seu celular do lado. Eles não estão conectados entre si, mas estão conectados
com seus supostos amigos ali das suas redes sociais. Isso por quê? Porque é muito mais fácil você relacionar-se com alguém que você não olha no olho, que você não divide o comum, o diário. É muito mais fácil se relacionar com isso aqui, com o celular, que é uma coisa muito rasa e muito vazia, do que você relacionar com o ser humano. Porque os relacionamentos humanos, eles trazem um meio de cura, é um meio de crescimento, né? E esse relacionamento tem se perdido cada vez mais. Então começa-se então uma queda progressista, gradativa, cada vez mais com respeito ao ser humano. No entanto que em Gênesis, no capítulo 3, depois da queda, no versículo de número 7, a Bíblia diz assim que eles sentiram vergonha um do outro. Eles começaram a esconder-se um do outro. Aí vem a grande questão, onde a alma humana, ela começou a fazer, ela era totalmente aberta, né? E ela começou a fazer esse movimento aqui para dentro. É como se estivesse incrustando, é como se estivesse numa introspecção intrínseca bem profunda na alma. Então ela começou a fazer isso aqui. A vergonha do corpo, de um para com o outro, já iniciou o processo de casulo. Então a alma humana, ela entrou num processo de casulo, de interiorização, onde ali ficaria fechado todas aquelas situações frustradas, inacabadas, interrompidas, todas aquelas mortes e aqueles lutos. Então entrou-se nesse ciclo. Então eles fizeram aventais e cobriram a nudez um do outro. E hoje o ser humano faz isso, né? De uma forma, nós estamos fazendo tópicos assim alinhados de uma forma sucinta para que o pessoal possa entender mais ou menos do que vamos tratar. Então eles fizeram aventais e hoje nós temos muitos aventais, né? Imagem idealizada, pessoas se escondem de uma, de outra. As coisas mais raras que nós temos hoje é a autenticidade e a veracidade do ser humano um para com o outro, onde o ser humano consegue relacionar-se de uma forma muito aberta. Para você conhecer uma pessoa, às vezes você vive com ela a vida inteira e mesmo assim não a conhece, né? Porque tem aquele velho ditado, a gente não se conhece, a gente se supõe. Então aí o ser humano, ele até desconhecia a si mesmo, porque era tudo muito novo para Adão e Eva. Por exemplo, vergonha eles não sabiam o que era, tristeza eles não sabiam o que era, medo, insegurança eles não sabiam o que era. E até hoje, a alma humana, ela não tem suporte para tais sentimentos. Vocês percebem uma coisa? Que eu uso essa palavra interessante, porque é interessante, porque a nossa alma, ela não consegue conviver adequadamente com a tristeza, com a angústia, ela não consegue se dar bem com a frustração, com o medo, com a insegurança, surgindo doenças emocionais como síndrome do pânico, como depressão, como bipolaridade, como várias outras doenças, até alcançando o corpo humano, que se tornam doenças psicossomáticas, porque o corpo humano está ligado diretamente com a alma. Então é impossível o ser humano, você está tenso e nervoso, o seu estômago dói, você sente dor de barriga. Você ficou tenso, nervoso, suas costas travaram. Por quê? Porque a alma humana, ela ocupa todas as partes de cognições do corpo do ser humano, até da simples veia até o maior músculo e nervo. Então ela ocupa por tudo. Ali ela domina e ela está entre tudo e todas as coisas. Então, o porquê o ser humano ele tem muita dificuldade com esses sentimentos pejorativos, esses sentimentos destrutivos, porque a alma humana não foi feita para sentimentos ruins. A alma humana foi feita para os bons sentimentos. Então, no processo de clausurar, de entrar para dentro, de fazer aventais, de sentir aquilo, o que aconteceu? Eles começaram a criar coberturas. Então, vem o quê? Vem a interrupção de Deus no questionamento. Dizer, onde é que vocês estão? Quem mostrou para vocês que vocês estavam nus? E aí vem a grande complexidade humana. O que Adão fez? Foi a mulher que o Senhor me deu. Eva disse, foi a serpente. Aí está a grande complexidade do ser humano
uma das grandes, né? No sentido de não assumir as próprias situações, os próprios erros, de não conhecer. É muito mais fácil eu colocar a responsabilidade no outro, de eu estar dessa maneira, do que eu conhecer, pesquisar, estudar, introspectar, buscar aquilo que existe dentro de mim, a razão disso tudo. Então, primeiro eles se unem numa decisão e depois se separam nas suas consequências. Isso, é assim que acontece. Você pode ver que isso acontece até nos dias de hoje, né? As pessoas, elas se unem para fazer mal umas às outras e na consequência traz então a separação da sociedade, de pais e filhos e assim por diante. Então, dentro de todo esse contexto que nós observamos no Éden, onde eles, além de se esconderem e lançar um para o outro a responsabilidade e a culpa, nós percebemos que dali começou a nascer dois tipos diferentes de comportamento. Então, o que a gente observou? Que a humanidade ela tomou dois caminhos totalmente opostos, mas todos eles vindo de uma mesma doença, uma enfermidade. Alguns optaram por insurgir-se dentro de si mesmo, né? Onde nós vemos hoje as pessoas com complexo de inferioridade, com timidez, com doenças, né, emocionais que as fazem enclausurar-se. Essas foram as pessoas que resolveram, com medo da sociedade, se colocar em segundo plano, né? Então nós temos várias doenças derivadas disso. Em contrapartida, nós temos os outros que foram para um outro caminho, um outro lado. Aqueles que quiseram se colocar em primeiro plano, que são aquelas pessoas que fazem valer aquilo que gostam, aquilo que quer, aquelas pessoas que quando têm raiva, elas vão até o fim com suas raivas e ódios, elas matam, roubam e as suas vontades são totalmente estabelecidas sobre isso. Então você percebe que a humanidade ela tomou pela historicidade dois rumos, aqueles que se esconderam e aqueles que se expuseram. Então a maneira que o ser humano resolveu lidar com o caos, com aquele motim que havia dentro da alma, de duas formas. Ou eu me introspecto, ou eu jogo tudo para dentro e tento viver a minha vida de uma forma supostamente tranquila, mais adoentada, ou então a partir de hoje eu vou fazer tudo que eu quero, da maneira que eu quero e do jeito que eu quero. A gente percebe nisso em Caim. Caim, ele sentiu inveja do irmão, sentiu frustração do irmão. Ele disse, não, eu vou matar, eu vou eliminar da minha frente quem mostra o meu fracasso. Então você vê isso aí em base de Caim, né? Então é muito importante nós entendermos que nenhum caminho é saudável, nem outro. Qual é o caminho que é saudável? É o caminho do retorno. Deus abriu um caminho de retorno. Deus deu a oportunidade para o homem dele retomar, não mais, obviamente, aquele estado original, né? Aquilo lá nós não vamos conseguir mais aqui nesta vida. Mas nós vamos conseguir de que forma? O que nós vamos conseguir? Nós vamos conseguir uma autoridade, um domínio, onde a nossa alma vai aprender a subordinar-se. Por quê? Porque a alma ficou livre. Dentro de todo, imagina, libertar a alma dentro de todo aquele motim, aquele sofrimento, tristeza, angústia, frustração, ela ficou totalmente perdida. Então, qual foi a faculdade que melhor se adequou a essa nova forma de existencialismo? Porque quando Deus cria o homem no Éden, Deus cria o homem numa ordem ideal. O homem pensa, o homem sente e o homem tem vontade. Agora, nessa nova forma de existencialismo, onde o homem estava separado de Deus, então a alma encontrou uma forma de existir. Então, a partir de agora eu sinto, eu tenho vontade e se der, eu penso no que aconteceu. Então, o sentimento adquiriu o confrontamento com a vida. Então, hoje você pode observar que as pessoas elas são puros sentimentos. Então, o que elas vivem? Sentimentos. Então, eu sinto, eu vivo. Então, as coisas saíram de ordem. O raciocínio ficou lá no último lugar. Quer dizer, se der, eu penso. Se der, eu entendo. A
Aprender é coisa secundária. Eu preciso sentir, eu preciso de coisas para eu sentir. Eu preciso colocar para fora os meus sentimentos. Então, por meio da queda, a alma ficou fora de ordem. Então, Deus nos dá um plano e um projeto chamado Jesus Cristo, para que nós possamos, por meio agora da graça de Deus, colocarmos em ordem a nossa alma, novamente prestando a Deus um culto de raciocínio, onde as nossas emoções se submetem à nossa mente e onde a nossa vontade obedece o padrão estabelecido pela mente. Pastora, então o grande plano, a nossa grande missão hoje é reconduzir essa alma nos formatos e no plano de Deus. Isso, aceitar essa autonomia de Deus e essa segunda oportunidade que Deus está nos dando de ter uma alma que esteja de uma forma saudável e controlada, né? Este é o grande plano de Deus, é trazer saúde. E essa é a nossa proposta de estarmos conversando sobre isso, né? É para que nós possamos entender toda essa complexidade, porque não deixa de ser complexo, mas encontrar uma saída, porque tem uma saída. E Deus entregou essa saída para nós, que é Jesus Cristo, para que a nossa alma encontre hoje paz, sustentabilidade e uma forma onde se possa conviver e viver bem nesta terra. Nós temos muitos assuntos ainda para tratar sobre esse tema, né, pastora? E nós poderíamos ficar por horas aqui falando sobre isso. É um assunto que nos interessa, que nós precisamos conhecer mais sobre este assunto. E nós vamos deixar alguns tópicos aqui para a nossa próxima sala, né? Então, você que conheceu esse projeto agora, nós estaremos sempre aqui, sentadas na nossa sala, esperando por você, para que nós possamos tratar sobre esses assuntos e sobre outros assuntos que envolvem a nossa alma. Então, se você tem alguma pergunta, algum questionamento sobre este tema, mande para nós nas nossas redes sociais. Nós vamos selecionar algumas perguntas, porque nós gostaríamos de responder todas, né, pastora? Mas nós temos um tempo aqui para desenvolver esse assunto, e então nós vamos procurar, tentar responder as questões que vocês tiverem sobre este grande e misterioso assunto que é a nossa alma. Então, muito obrigada, pastora, por esse primeiro encontro, por estarmos aqui na nossa sala da alma. Muito obrigada a você que nos acompanhou, e nós te esperamos então para a nossa próxima sala da alma, para o nosso próximo encontro. Deus abençoe. Amém.